E depois de fazer um vídeo de análise completíssima do Dell Aurora 16 com a RTX 4050, finalmente chegou a hora de testar a versão com a RTX 5050. E cara, eu tava ansioso para testar essa versão, viu? Porque a versão com a RTX 4050 já entregou um bom conjunto, mas pecava um pouquinho na questão do desempenho e também na questão da autonomia de bateria. E na teoria essa versão é para entregar mais potência com a RTX 5050 e também mais bateria com um hardware de 96 Wh contra apenas 60 dessa versão. Então eu só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você queira aproveitar ainda mais ofertas, a gente está deixando aqui na descrição o link para os nossos grupos de oferta. E lá já teve várias promoções da Aurora 16. Então se eu fosse você, eu entrava aqui no grupo. Então agora, bora conhecer o Dell Aurora 16 com a RTX 5050. Aqui no Design e Construção temos basicamente o mesmo conjunto que equipa as versões com a RTX 3050 e 4050. E é basicamente uma tampa construída em alumínio, que inclusive é uma das tampas mais bonitas ali nessa faixa de preço. Temos também uma construção em plástico de boa qualidade, então se você olhar aqui na parte do teclado, é como se fosse um plástico emborrachado, né? Que inclusive é muito bom ao toque. Aqui na parte de baixo a gente tem um plástico que é um pouquinho mais fraco, e no geral a construção da Aurora 16 é realmente muito bacana para essa categoria de notebooks, e ela acaba quebrando um pouco o paradigma de notebook gamer, né? Até porque a maioria dos notebooks dessa categoria acaba chamando muita atenção, e não é isso que a gente vê aqui no Aurora, né? É um notebook extremamente discreto, extremamente bonito também e que pode ser usado tranquilamente tanto pelo público gamer quanto pelo público que quer um notebook potente para trabalho, né? Inclusive aqui na parte de dentro ele tem um teclado retroiluminado que é branquinho e normalmente a gente vê teclados aí com cores muito chamativas nos notebooks gamer. Uma diferença que eu consegui perceber aqui, comparando com a versão da RTX 4050, é que ele é um notebook um pouquinho mais pesado. Eu até deixei uma balança aqui para a gente ver a diferença no peso. E na teoria é para ser mais pesado mesmo, já que a gente tem uma bateria maior. Então, essa versão aqui com a RTX 5050 pesa ali na faixa de 2,5 quilos, né? 2,5 kg e alguma coisinha. E já essa versão aqui com a RTX 4050 tá pesando ali na faixa de 2,4 kg mais ou menos. Então tem uma diferença aí de 100 gramas. Isso é bem bacana. Na parte das conectividades, nós temos basicamente as mesmas portas. Do lado esquerdo tem uma porta de rede, tem também uma porta USB do tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito, temos apenas a saída de ar e aqui na parte traseira é onde a gente tem a maioria das conexões. Aqui no cantinho tem a conexão do carregador, que inclusive é um carregador de 180 watts. E se a gente comparar aqui com a versão da RTX 4050, dá para ver que tem uma diferença de potência considerável, né? Já que o carregador da versão que tem a RTX 4050 tem apenas 130 watts contra cerca de 180 watts que entrega essa versão com a 5050. Mas ainda assim é interessante, né? Um carregador relativamente compacto como esse para um notebook gamer que tem um RTX 5050 e também um Core i7. Mas lembrando que essa RTX 5050 é capada, né? Ali na faixa de 80 watts. Mas a título de comparação, eu até deixei aqui o carregador do nosso Acer Predator Helios Neo com a RTX 4070 na verdade. E se liga na diferença de tamanho. Parece um carregador de brinquedo, né? O da Dell perto desse aqui da Acer. Já que esse aqui tem 330 watts contra 180. Mas obviamente a RTX 4070 consome muito mais e também o processador que equipa o Acer Predator é muito mais potente. E voltando aqui para as conectividades, então temos uma porta HDMI, duas portas USB do tipo C que aceitam carregamento e vídeo, só que eu testei, parece que só essa aqui continua carregando, né? Igual aconteceu lá com a versão 4050. E por fim, uma porta USB do tipo A. Então nas conexões é basicamente a mesma coisa. E aí passando para a parte da tela, nós também temos a mesma tela, que inclusive é uma ótima tela para essa categoria de notebooks. Já que a gente está falando de um painel IPS com resolução 2K e proporção 16:10 e que tem taxa de atualização de 120 Hz. Poderia ser 165, mas eu acho que 120 Hz dá tranquilamente para você trabalhar e também para você jogar. E outra coisa interessante é que ela é 100%
100% sRGB. Então, se você está querendo um notebook para trabalhar com imagem e com vídeo, esse aqui vai ser excelente. Primeiro, por ser um notebook bem discreto, bem bonito, muito bem construído, por ter uma boa potência, mas também por ter essa tela que vai te auxiliar tanto no consumo de conteúdo, também no trabalho de imagem e vídeo, e também se você quiser dar uma jogadinha, vai te atender perfeitamente. Já na parte do hardware, nós temos um conjunto muito parecido com a outra versão. A única coisa que vai mudar aqui vai ser justamente a placa de vídeo, que vai ser uma RTX 5050, já que o processador é basicamente o mesmo, que é um Intel Core 7 240H, que assim, não é um dos processadores mais fortes da categoria, mas ainda assim vai conseguir atender ali a maioria do público, já que ele não é focado tanto em desempenho como é os processadores HX, né, que equipam várias máquinas concorrentes, inclusive o Asus F16, que a gente fez vídeo aqui no canal, que tem um processador HX que entrega um desempenho muito bom, mas ao mesmo tempo consome muita energia, né, e consequentemente gera calor e também gasta mais bateria. Esse processador do Aurora 16, ele está mais focado em entregar um bom desempenho e também ter um bom consumo energético. Então, para aquele pessoal que é mais curioso e gosta das especificações, esse aqui é um processador que tem 10 núcleos, sendo divididos por 6 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. E além disso, ele tem 16 threads e um TDP médio de 45 watts. Já na parte das memórias, essa versão vem equipada com memória DDR5 rodando a 5.600 MHz. No caso dessa máquina específica, já está com 32 GB de RAM, e eu recomendo que você compre pelo menos com 16, se você quer jogar no máximo, ou se você quer, por exemplo, trabalhar com coisas mais pesadas. E no armazenamento, você encontra versões ali com 512 GB ou 1 TB. Lembrando que você pode fazer o upgrade tanto de memória RAM, ou também pode fazer o upgrade de armazenamento. Mas possivelmente você entrou nesse vídeo para saber se tem uma real diferença das versões equipadas com a RTX 4050 para a versão equipada com a RTX 5050. E foi justamente por isso que a gente rodou alguns testes de benchmark. Agora eu vou te mostrar os resultados. No teste do processador, aqui no Performance Test, nós conseguimos uma média de 27 a 30 mil pontos, que é um ótimo resultado, né? Lembrando que esse aqui não é um processador de altíssimo desempenho, porque ele termina só com H e, no geral, fica numa média bacana. Mas se a gente comparar ele com o processador lá do Asus TUF F16, você vai perceber que o processador do Asus bate 40 mil pontos. Então ele é bem mais parrudo, gasta mais energia, mas ao mesmo tempo também entrega um desempenho que é relativamente maior. Mas ainda assim, 30 mil pontos para uma máquina como essa tá ótimo. E já no Geekbench 6, em single core, a gente conseguiu uma média de 2.700 pontos e em multicore uma média de 14 mil pontos, que também é um ótimo resultado para esse processador. E se você assistiu o vídeo do Dell Aurora 16 com a RTX 4050, você viu que o resultado do processador é basicamente o mesmo, porque os dois vêm equipados com o mesmo processador. E agora chegou a hora mais esperada do vídeo, que é falar sobre a RTX 5050 que equipa essa máquina. Ela é uma placa que tem 8 GB de VRAM contra apenas 6 GB da RTX 4050, então isso aí vai acabar dando um pouco a mais de desempenho dependendo dos jogos ou das tarefas que você vai estar utilizando. Aqui a gente também já tem memórias que são GDDR7, então esse é outro diferencial. E como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, a gente tem um TGP maior. Então a RTX 5050 chega até 80 watts, enquanto que a RTX 4050, que equipa outra versão, chega ali na faixa de 65 watts. Então assim, nenhuma das duas versões estão chegando na sua capacidade máxima, já que a gente tem outros notebooks que deixam a RTX 5050 chegar ali na faixa de 115 watts, mas ainda assim nos testes que a gente fez, o Dell Aurora 16 com a RTX 5050 entregou resultados muito parecidos com versões que entregam o máximo de TGP. Então se liga só, aqui no Performance Test, no teste da placa de vídeo, nós conseguimos uma média de 16.600 pontos, que também é um ótimo resultado, e lá no Geekbench 6 nós conseguimos uma média de 96 mil pontos. E se a gente for comparar aqui com a versão equipada com a RTX 4050, a gente vai ver que tem uma diferença ali de mais ou menos 20 a 25%, já que no mesmo teste, aqui a gente está batendo uma média de 14.500 a 14.900 pontos, enquanto que aqui está dando 16.600, né? E no Geekbench 6 está dando ali uma média de 78 a 80 mil pontos. Então tem sim o desempenho, né? Até porque teria que ter mesmo, só que a diferença não fica só aí, até porque a gente está falando de eficiência energética e de novas tecnologias que vão ajudar esse notebook a entregar mais desempenho ao mesmo tempo que consome menos energia. E é óbvio que para testar essa máquina, a gente também rodou vários jogos.
jogos. E se liga só, no Fortnite com um preset no épico e na resolução 2K, a gente conseguiu ali uma média de 110 a 120 FPS, e se você olhar aí, o processador vai estar na faixa dos 73 graus e a placa de vídeo ali na faixa dos 71. Já no Cyberpunk 2077, também na resolução 2K e com preset no alto, a gente conseguiu uma média de 50 a 55 FPS, e se você dar uma reparada ali no processador, ele em alguns momentos bateu ali entre 80 a 82 graus e a placa de vídeo se estabilizou na faixa dos 73 graus. Já no Assassin's Creed Valhalla, na resolução 2K e com preset com quase tudo no talo, a gente conseguiu uma média de 100 FPS, com o consumo ficando ali na faixa dos 65 watts na nossa RTX 5050. No CS2, com tudo no máximo e na resolução 2K, a gente conseguiu uma média de 140 FPS e o processador ficou ali na faixa dos 80 graus e a RTX 5050 na faixa dos 72 graus. E para completar, a gente também rodou o Battlefield 6 com preset ali quase no máximo na resolução 2K e a jogabilidade ficou excelente, principalmente porque você está vendo aí a imagem da tela desse notebook, né? Que é uma tela excelente, com ótimas cores, com boa taxa de atualização, e para jogar um jogo como esse, que já é um jogo bonito, na resolução 2K e com boa taxa de quadros, fica muito prazeroso. E agora pode ter muita gente falando assim: pô, Guilherme, mas você testou os jogos só em 2K, por que você também não testou em Full HD? Primeiro porque a tela dessa máquina é 2K, né? A gente tem que aproveitar uma tela tão boa quanto essa para jogar o máximo possível com a qualidade máxima, ou também para trabalhar o máximo possível na qualidade máxima dessa tela. Até porque, a não ser que você vai jogar CS, né, e você queira a máxima taxa de quadros possíveis, aí sim faz sentido você reduzir para Full HD, ou até mesmo para HD, né? Tem um pessoal aí que é pro player e gosta do máximo possível de quadros por segundo. Mas como essa tela só chega em 120 Hz e a maioria dos jogos que a gente testou, a gente consegue extrair o máximo na resolução 2K e a placa de vídeo também consegue entregar, né, um bom desempenho, eu acho que faz todo sentido testar essa máquina no máximo que ela pode entregar. Então foi justamente por isso que a gente resolveu testar todos os jogos em 2K. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do desempenho do Dell Aurora 16 com a RTX 5050. Você acha que essa máquina entregou um bom desempenho nos jogos, que entregou um bom desempenho térmico, ou você conhece outra máquina na mesma faixa de preço que entregue mais desempenho? E se a gente for comparar ali com o desempenho do Asus TUF Game F16, que também tem a RTX 5050, a gente percebe que a diferença não é tão grande, viu? Ficando ali na faixa de 5 a 10%, mas lembrando que o F16 tem um TGP de 115 watts contra apenas 80 watts. Então mesmo esse notebook tendo uma capacidade de energia menor e também consequentemente entregando um desempenho menor, esse desempenho não é tão grande, viu? E talvez nem seja perceptível para você que não está monitorando tudo, né? E o legal é que isso aí vai se converter diretamente em mais autonomia de bateria, e agora eu vou te mostrar. Porque agora a gente vai desmontar essa máquina para você ver como que é por dentro. E para desmontar essa versão do Aurora 16, você vai precisar de uma chave Phillips para poder remover todos os parafusos aqui na parte inferior. Depois disso, basta você ir soltando as travinhas, e eu recomendo que você comece aqui por trás, já que os últimos parafusos, eles levantam um pouco a carcaça, né? Então é só levantar aqui e passando uma ferramenta de plástico para ir soltando todas as travinhas e pronto. Agora é só remover essa tampa. Aqui na parte interna, nós temos dois slots de memória RAM que ficam aqui protegidos por esse adesivo térmico. Lembrando que é DDR5 rodando a 5.600 MHz nessa versão. Temos também um SSD NVMe, que já vem equipado nele, e aqui do outro lado nós temos um slot extra para você fazer o upgrade. Só que se a gente comparar aqui a versão com a RTX 4050 com a versão com a RTX 5050, você vai perceber que é basicamente o mesmo projeto, com o mesmo sistema de dissipação térmico, e a única coisa que vai mudar aqui é justamente essa bateria de 96 Wh contra apenas 60 Wh da versão com a 4050. E pessoal, essa bateria maior fez toda a diferença no teste de autonomia. A gente rodou aqui uma reprodução contínua de vídeo por várias horas, com o brilho da tela em 50%, na resolução 2K, e a taxa de descarregamento por hora foi de apenas 10%. E tipo assim, você pensar, pô, mas 10% é muito, é pouco? Isso aqui é basicamente o consumo de um notebook normal, né? Um notebook simples que não tem quase nada de poder de processamento. Então se a gente deixar esse notebook reproduzindo o vídeo nas mesmas condições de uso, você vai conseguir ali uma autonomia de mais de 10 horas. Isso é simplesmente insano. Então nesse ponto a Aurora 16 se destaca
destaca bastante. Mas aqui é importante lembrar novamente que você nunca, jamais deve ficar utilizando o seu notebook gamer no máximo sem o carregador. Até porque você tem que pensar, né? Pô, a bateria tem uma capacidade X, o carregador tem mais do que o dobro dessa capacidade. Então isso quer dizer que esse notebook consome muita energia e a bateria não é capaz de entregar toda essa capacidade, né? Então, além de você estar estressando a bateria quando você usa ele fora do carregador, você também não está entregando a capacidade máxima de energia para que ele entregue o máximo de desempenho. Então, novamente, se vai utilizar uma máquina gamer no máximo, utilize no carregador. Guilherme, você acha que realmente vale a pena investir mais grana para pegar essa versão com a RTX 5050 ou vale economizar e levar a versão com a 4050 para casa? Cara, vai depender muito primeiro do preço que você vai encontrar os dois, né? Recentemente aí nos primeiros meses de 2026, a gente teve um aumento de preços assim absurdo em todos os notebooks devido à crise das memórias. Então, antigamente você encontrava versões do Aurora 16 com a 3050 por R$4.500, R$5.000, versões com a 4050 na faixa dos 5 a 6 e versões com a 5050 na faixa ali dos 7 a 8 mil reais. Só que agora você vai ter ali algumas promoções sazonais e vai depender muito se o valor está próximo dessas máquinas, né? Então, se tiver uma diferença de apenas R$1.000, eu acredito que faça sentido. Até porque você vai ter mais desempenho e ao mesmo tempo você vai ter uma autonomia de bateria muito maior. Então, se você precisa dessas duas coisas, a versão com a 5050 é excelente. Mas caso você não precise de toda essa potência, não precise de toda essa autonomia de bateria, tem também a versão com a RTX 3050, que é a versão mais básica. Aí no caso, normalmente ela vai vir equipada com Core i5, também é um processador bacana, não é tão poderoso quanto esse Core i7, mas ainda assim vai entregar um conjunto bem bacana, principalmente quando a gente compara ali, tanto com o Acer Nitro V15, quanto com o Lenovo Lock Essential, que são bons notebooks, mas em questão de construção, de tela, eles ficam muito, mas muito abaixo do Aurora 16. E lembrando que se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e também estamos deixando aqui na descrição o link dos nossos grupos de ofertas. Mas agora eu quero saber o que você achou do Dell Aurora 16 equipado com a RTX 5050. Você acha que faz sentido comprar essa máquina, pagar uma graninha a mais, ou é melhor ir na versão com a RTX 4050? E caso você conheça outro notebook dessa mesma categoria e dessa mesma faixa de preço que entregue tanto quanto esses aqui, deixa nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ele for realmente bom, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!